vejo que em torno desse livro, em torno desse debate todo, inclusive a cena que o senador lembrou no Itamaraty, o tempo todo está tratando de acordos de governo, de presidentes, de relações internacionais, e poucas vezes se permitiu prestar atenção na pessoa humana, como uma pessoa vive. Eu acho incrível que um argumento como o conforto dos governos prevaleça sobre o direito de uma pessoa humana. E nós estamos falando do direito de uma pessoa, independentemente do que ela pensa, de como ela expressa o que pensa, poder viajar e poder defender suas ideias. Hoje a situação é muito constrangedora, bastante constrangedora, porque, sim, todos somos contra o bloqueio, o embargo americano, que bloqueia remédios e mercadorias. Mas nós precisamos ser contra, com a mesma energia, um governo que bloqueia gente. Não se pode bloquear gente. Não se pode embargar o corpo de uma pessoa, independentemente do que ela pensa. O que é espantoso, além de constrangedor, é que o que Ioanni pensa é belíssimo, é bonito, do ponto de vista literário e do ponto de vista intelectual. E o que é comovente é que ela é uma mulher. Eu separei aqui, eu também queria ler um pequeno trecho. Ela falando de um ponto de vista feminino que a gente não vê em Cuba com tanto hábito. Depois de décadas escutando a mesma coisa, estou cansado. Olha só, porque ela vai... Eu depois vou contar um pequeno caso sobre isso. Depois de décadas escutando a mesma coisa, estou cansada do macho envolto no seu uniforme verde-oliva, do adjetivo viril associado à coragem, dos pelos no peito mandando mais que as mãos na escumadeira. Toda a minha progesterona aguarda que essa parafernália tão robusta dê lugar a palavras como prosperidade, reconciliação, harmonia, convivência. Ela não fala de um inimigo, ela não fala do ódio, ela não fala da guerra. Todos os hinos nacionais, por isso eu sou a favor de que o hino nacional brasileiro fosse a aquarela do Brasil. Todos os hinos nacionais falam: eu sou fortão, eu vou te bater, pisa nessa linha e eu mato você. Todos os hinos nacionais são uma afirmação de virilidade. E a virilidade é associada à coragem. E nos países socialistas, a virilidade é uma virtude socialista, uma virtude bolchevique. Nos países fascistas é uma virtude fascista ou nazista. E elas pegam o ponto, a associação entre coragem e virilidade. Coragem é uma atitude masculina. A Ioanni é uma prova de coragem falando de reconciliação, de prosperidade, de convivência. São coisas femininas que nos faltam e que precisam de coragem para ser construídas. Uma coragem feminina, uma coragem diferente. Eu me lembro no Brasil, eu acompanho televisão, fazia crítica, estudo de televisão, e a gente vivia ouvindo pessoas que reclamavam, com justiça, com razão, do que elas chamavam de erotização precoce das crianças, porque os programas são apelos sexuais. E eu me lembro dos textos que diziam as psicanalistas e os psicanalistas, psiquiatras, a criança é invocada, é impelida a um gestual, a uma atitude erótica para a qual ela não está equipada. Quer dizer, o corpo da criança não dispõe dos organismos, dos órgãos e dos hormônios para ter aquele tipo de atitude. E com razão, essa é uma crítica que deve nos fazer pensar.
Quando eu estive em Cuba, por umas 2 semanas talvez, eu me lembro de ver na televisão algo que me lembra esse trecho da Ioane. Porque havia numa escola uma solenidade qualquer e um dos alunos de 8 anos, 9 anos, fazia um discurso. E o discurso que ele fazia era um discurso gritado, afirmativo. A expressão dele traduzia raiva, traduzia agressividade, uma disposição para o combate, disposição de morrer pela pátria. E ele também não tinha testosterona para aquilo lá. Era uma testosteronização precoce. A delicadeza desse livro, portanto, as cenas que ela descreve, são várias, deveria nos levar a prestar atenção em como as pessoas estão vivendo. O que significa numa família que alguns balseiros se lancem no mar? Pensem bem, se lancem no mar para chegar em Miami. Não é que é para chegar. Tem que chegar em Miami. Numa matéria que o Humberto Werneck escreveu há uns 15 anos, está publicado em livro, um texto memorável, ele citava uns dados de que 50% dos balseiros, que fugiam por esse caminho, segundo levantamentos de 94 até 94, morriam. 25% eram recapturados. E 25% chegavam ao destino. O que leva uma pessoa a entrar numa viagem desse tipo? Isso que é preciso perguntar, nós precisamos saber. Em nenhum momento da minha vida, a partir do momento que eu comecei a fazer um pouco de participação política ou participação jornalística, eu admiti a ideia da ditadura. Mas eu não aceitava e não aceito que, em nome de conquistas sociais, se sacrifique a liberdade de uma pessoa. Não precisavam ser milhares. Não precisavam ser dezenas de milhares. Uma que fosse. A minha formação como jornalista, desde a adolescência, me levou a conhecer o que é o pensamento intolerante e o que é a censura. E o que é a restrição. Onde existe uma pessoa querendo dizer alguma coisa que não lhe deixam dizer, existe algo de muito errado. Eu nunca aceitei que, em nome de supostas conquistas sociais, a liberdade não fosse cultivada radicalmente. Conversando com amigos muito queridos que defendem o regime de Cuba, que eu não defendo, me diziam, mas lá não falta comida, lá não falta escola. Eu falo, olha, nas boas cadeias não falta nem dentista, mas as pessoas lá continuam presas. Então vamos fugir da armadilha de dizer que um prato de comida a mais, um dedo de liberdade a menos. Não dá mais para conviver com essa situação. E eu não aceito que digam que Ioane é uma agente de propaganda. Porque se for, qual é a diferença? Se for uma agente de propaganda contra o regime de Fidel Castro, qual é a diferença? Se ela for uma agente de propaganda, então ela não pode viajar? Então está justificado que se bloqueie o corpo humano? Vocês percebem que esse argumento é insustentável? E é inaceitável? Como é que nós podemos, então, ficar numa situação que, em nome do conforto das relações entre os governos, uma pessoa pague o preço da sua liberdade? Eu não aceito, é por isso que eu estou aqui, com muito orgulho, mas, além disso, eu adorei esse livro. E eu acho que esse livro terá tanta repercussão no Brasil como teve a Ilha do Fernando Moraes, em outros tempos.